Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter nosso estúdio, o Dr. Olegário Gugel, promotor de justiça aqui da 4ª Promotoria, para falar sobre o tema exploração sexual infanto-juvenil e também divulgar o seminário que eles realizaram na sede da promotoria com apoio da Universidade Estadual. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o primeiro bloco da nossa conversa aqui com o ilustre Dr. Olegário Gugel. Aqui é uma referência na nossa cidade, por que não dizer também nosso estado, no tocante à exploração da criança, à defesa e proteção do infanto e do juvenil. Dr. Olegário Gugel, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, é um prazer estarmos aqui nesse programa e esperamos que a gente possa realmente pensar um pouco sobre a questão da infância, que é um tema que apaixona, mas é um tema também que desafia muitas ações ainda. Dr. Olegário Gugel é jornalista por formação, está no Ministério Público do Rio Grande do Norte há 16 anos. Quando veio para Mossoró, acho que acompanha um pouquinho da sua história aqui em Mossoró, doutor Olegário. Fui seu estagiário no ano 2013, 2014. Juntos, olha aí. Aprendi bastante com o senhor. Eu confirmo aqui para os telespectadores que no caso, os pareceres do doutor Olegário, né, não são simples, né? O senhor gosta muito de escrever, é isso, doutor Olegário? Isso é uma das minhas, vamos dizer assim, meus hobbies, minhas paixões, é estar sempre desenvolvendo a escrita, né? E lançamos um livro há 3 anos atrás, Justiça Juvenil, a Socioeducação como Prática da Liberdade, pela editora Juruá, que é aí um pouco da vazão desse tempo aí de escrita. Doutor Olegário, como o senhor me falou, a temática é relevante, é importante, haja vista, né, as facilidades dos meios de comunicação, na própria internet, né, as redes sociais, a exploração e abuso das nossas crianças. Mas geralmente, doutor Olegário, quem acompanha o Dinâmica já sabe, o primeiro bloco a gente deixa para conhecer o entrevistado. Doutor Olegário, como se deu a sua aproximação do direito até chegar à questão do concurso público para o Ministério Público? Então, minha vida profissional se iniciou muito cedo, aos 20 anos já era jornalista em Fortaleza, no jornal Tribuna do Ceará, é um jornal que hoje já não existe. Passei pouco tempo na Tribuna do Ceará, fui ao jornal Diário do Nordeste e lá fiquei por quase 10 anos, em várias editorias, fui repórter de rua, fui editor, chefe de reportagem, comandando as equipes. Então, fui deslocado para reportagens especiais. Então, tive assim, uma vivência em jornal impresso durante muitos anos. E isso me despertou para a escrita como algo importante em nossa vida, a escrita como um elemento de articulação da vida, de articulação de ideias, de articulação de esperança, de transformação social. O jornalismo me trouxe muito essa ideia e, ao longo dessa vivência no jornalismo, fiz o curso de Direito na Universidade de Fortaleza. Obviamente, quando a gente volta a estudar, o jornalismo foi a minha primeira faculdade, desperta um novo caminho, um novo olhar sobre a nossa vida. E com o passar do tempo, eu me vi envolvido no direito e com aquela vontade, né, de exercer aquela paixão que o jornalismo trouxe em relação a essa vivência social de uma forma mais determinante. E eu achava que o direito seria este caminho. Acabei
abandonando o jornalismo, pedi demissão do jornal com muita coragem. Foi um processo difícil. Demorou assim, uns 3 meses a negociação da minha saída, e passei a estudar para concurso, né? E acabei vindo aqui para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muita honra. No caso, o senhor decidiu, já tinha um foco do MP ou estava atirando para tudo que era lado, doutor Olegário? Olha, todo mundo sabe o que é a vida de um concurseiro, né? E por essa etapa aí, eu estava realmente fazendo os concursos, mirando concursos na esfera estadual. Então, era juiz e promotor, era sempre os concursos que eu procurava me inscrever. E na época havia concursos no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, e você acaba passando e se situando em um concurso. Foi o que aconteceu. Eu passei no Maranhão para procurador do Estado e passei aqui no Rio Grande do Norte para promotor de justiça. E tinha essa decisão a tomar. Iria morar em São Luís, na capital, ou iria para o interior, porque quando você inicia a carreira como promotor de justiça ou como juiz, essas carreiras estaduais, inicialmente você vai para uma cidade muito pequena, fica vivenciando aquele andar de uma cidade realmente com pouca estrutura. Esse foi a minha grande preocupação no início, né? E eu acabei me direcionando para este caminho. Abandonei a Procuradoria do Estado no Maranhão, realmente não era o que eu aspirava, apesar de morar numa grande cidade, e acabei vindo para o Oeste Potiguar. Daqui realmente eu fui para várias cidades até chegar a Mossoró. No caso específico, o senhor assumiu o concurso do Ministério Público, doutor Olegário, mas a questão da vara da infância, foi a opção do senhor? Então, como é que foi, aconteceu na sua vida? Pois a gente costuma dizer que só na terceira entrância, que Mossoró é uma cidade de terceira entrância, o promotor, o juiz, o defensor público, ele vai buscar sua vocação. Por quê? Porque é quando se permite uma especialização. Você, como promotor em uma cidade pequena, de primeira entrância, você é um promotor para tudo. É verdade. Você faz o crime, você faz o processo de família, você vai buscar os direitos difusos, que são as políticas públicas, desenvolver dessas políticas públicas. E eu saí, na época eu estava em Janduís como promotor titular de primeira entrância, depois, logo em seguida, eu fiquei pouco tempo em Janduís, uns 5 meses, fui para Patu. E lá eu já sabia que havia um caminho aberto para Mossoró, com promotorias da família, que não tinham sido preenchidas, promotoria da infância, tinha a promotoria também do meio ambiente e umas outras 2 que eu poderia escolher. E assim, é até difícil, porque hoje em dia vamos dizer, a carreira está um pouco mais fechada. Então, você não tem tanta opção. Quando você chega numa promotoria de terceira, você já chega porque existe uma vaga e não é a tua opção, e você depois vai tentar negociar a tua saída para uma promotoria específica. E desde Patu, quando eu já me preparava para me mudar para Mossoró, eu tomei essa decisão de que a infância era o meu caminho, por desejar trabalhar, né, com a vida, trabalhar com a esperança, trabalhar com o direito fundamental, que são situações de difícil dimensão, de dimensionamento. Como se garante o direito fundamental de uma criança? É sempre o desafio de dimensionar a ação correta para garantir que uma criança que esteja numa situação de violação de direitos conclua, chegue a uma situação de direitos garantidos. Esse dimensionamento é um dimensionamento da ação. O que eu devo fazer para garantir um futuro
para essa criança que está em algum momento de sua vida em uma situação de vulnerabilidade. Então, esse foi uma proposta de trabalho que eu me coloquei. Eu vou aprender, é algo novo, nós não temos tanta oportunidade, né, numa cidade pequena, de tempo de desenvolver, de refletir sobre a prática ministerial nas searas mais específicas. E aí foi a minha grande opção, a infância. Hoje o senhor está na 4ª Promotoria de Justiça. Quais são as atribuições, doutor Legaro, da promotoria que o senhor assumiu? Pois, quando eu cheguei em Mossoró, assumi a promotoria da infância, com atribuições gerais, tanto eu estava na proteção quanto na responsabilidade, o ato fracional. E mais recentemente, a gente dividiu as atribuições, nós somos 3 promotores da infância, um ato infracional, o outro da proteção. Eu estou mais nessa seara da violência e também na educação. Então, a minha atribuição hoje seria a tutela do direito da criança a uma vida sexual no tempo certo, a tutela da educação e também atuo na fazenda pública. Então nós percebemos que tem uma pessoa por demais capacitada aqui, doutor Legaro, para falar no próximo bloco sobre abuso sexual, né, e exploração sexual do menor, né, como o senhor falou, que não está em idade hábil para essa questão do ato sexual. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Para você que chegou agora, estamos conversando com o doutor Olegário Gugel, ele que é promotor de justiça aqui na nossa comarca de Mossoró, na 4ª Promotoria, que tem atribuições, como ele falou, híbridas, né? Tem a questão da educação, mas também tem a garantia contra a violência sexual da criança e do adolescente. Doutor Olegário, nesse bloco, nos ajude aqui a conceituar crimes tão horrendos, tipificados, combatidos, que é o abuso sexual. Vamos começar com o abuso sexual para depois partir para a exploração sexual. Nos ajuda, doutor Legaro. Bom, a violência contra a criança e adolescente, ela pode ter várias classificações. A gente pode situar primeiramente a violência sexual no âmbito da violência geral. A violência geral com aquela violência física, que é causar um dano, uma dor à criança através da palmada, através de uma agressão física. Tem a violência psicológica, que é aquela como ocorre com o bullying, com a alienação parental. Tem a violência institucional, aquela patrocinada no ambiente de uma instituição ou de uma entidade que seja agregada ao serviço público. E, por fim, a violência sexual. A violência sexual a gente costuma dividir em 3 modalidades: o abuso, a exploração e o tráfico. Entendo. E o abuso seria o uso da criança para realizar um ato de satisfação sexual, da lascívia, do próprio agente ou de terceiro, por meio presencial ou virtual. Né? O abuso presencial e o abuso virtual, que já é uma realidade que é preocupante em todo o mundo. A exploração sexual é o uso da criança ou de sua imagem para a realização de ato sexual visando o comércio, a mercancia dessa imagem, ou então a exploração do corpo por terceiro mediante o pagamento. Na exploração sexual sempre há um fim econômico, o que não se vê no abuso sexual. E geralmente envolve terceiros. Muito raramente a família se envolve nesse tipo de situação, mas há casos em que há familiares patrocinando, vamos dizer assim, a intermediação
de ato sexual mediante pagamento ou uma compensação, às vezes não é uma compensação financeira, né? E o tráfico é qualquer deslocamento de uma criança, de um adolescente, visando um ato de exploração sexual. Então, essa distinção é uma distinção sutil, mas ela é, por deveras, importante. Por quê? Porque o abuso sexual ele não se caracteriza naquilo que comumente a imagem maior da violência sexual ela nos traz à mente, que é a prostituição, a exploração da criança ou de mulheres para o proveito econômico. Enquanto que o abuso sexual pode se caracterizar por uma mera toque com fins libidinosos, a exploração sexual ela requer uma rede mais complexa, um conjunto de atos mais complexo, porque visa a oferta, visa a consecução do ato, visa o pagamento. Então há uma série de outras ações que são melhores visualizadas quando se está numa exploração. O abuso ele pode se caracterizar rapidamente numa ação fugaz, uma ação célere, mas que indisfarçavelmente está imbuída de um propósito de satisfação, de lascívia. Então, essas ações elas são muito danosas quando envolve um familiar, porque é a perda da confiança, é a perda de uma garantia de segurança e, principalmente, é a perda do afeto. O afeto envolve relações de segurança, relações de confiar e também relações de vínculo. E o abuso sexual, por mais célere que seja, às vezes toca nesses três elementos que vão acabar levando a um dano de uma relação que é determinante na vida da criança. Às vezes é um pai, às vezes um tio, um avô. Então, o abuso sexual é aquele que destrói relações no seu nascedouro e reconstrói uma vida de sofrimento. Doutor Legário, desses tipos aí ou categorias, qual o mais difícil, assim, eu acredito na competência dos senhores, né, no empenho de vocês, mas qual o mais difícil de constatar, de configurar? É o que acontece nas quatro paredes da família ou que envolve terceiros, como o senhor bem falou? Veja bem, o tráfico de criança é algo que é possível de se monitorar. É fácil de você construir redes de pessoas que tenham a vontade e a disponibilidade de denunciar o tráfico, que é o deslocamento de uma criança de um lugar para outro com o propósito de estabelecer exploração sexual. A exploração sexual também, porque geralmente essa criança sai do seu ambiente doméstico, vai para um outro lugar e nesse deslocar, nessa abertura para a vida social, acaba havendo o contato com pessoas também dispostas a denunciar. Já o abuso sexual, essa é uma situação mais difícil. E eu preciso o quê? A maior dificuldade nisso aí é vencer o silêncio. Sem que a criança fale, dificilmente se chega ao abusador. Porque o abusador que se aproveita desses vínculos afetivos, ele também se aproveita de oportunidades para estar a sós com a criança. E como nenhum outro familiar vai desconfiar dessa situação, a criança acaba sendo ela mesma a única possibilidade de fugir a essa situação. Então, o abuso sexual, dentre esses outros dois tipos de violência, é geralmente o mais difícil. É o mais difícil de se constatar, é o mais difícil de se provar, mas também é o mais difícil de se despertar para a denúncia, da criança construir forças para
buscar ajuda. Esse é o grande desafio, buscar ajuda. Doutor Olegário, só para o pessoal de casa dimensionar, vou dar aqui um caso hipotético, né? Não tem gravação, não tem vídeo, nenhum familiar presenciou, mas a criança, né? Vamos botar aqui uma faixa etária, 7, 8 anos, ela confirma, ela afirma. É só isso, doutor? Assim, ou apesar disso, dá para vocês batalharem e ir até a frente com esse depoimento? Como é que funciona as demais buscas pela verdade real? Muito bem. Não um caso de um abuso sexual, nesses que a gente tem o abusador como uma pessoa próxima da família, geralmente temos um conflito familiar que se abre ali. Geralmente, a parte dos familiares que acreditam na palavra da criança e a parte dos familiares que não acreditam. E fica esse conflito em torno da verdade, né? Bom, o que fazer para ter uma prova que esteja para além da singela palavra da criança? Há a possibilidade de fazer perícias na criança. Muitas vezes as agressões deixam marcas que podem ser periciadas por um médico. Temos aqui em Mossoró o Instituto Médico Legal que recebe crianças, isso é muito comum. É muito comum. Infelizmente, né? O atendimento é feito, vai para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar encaminha para o Instituto Médico Legal. Muitas vezes a descoberta é feita por um professor. É o professor da criança ou o diretor da escola da criança. Entendo. Que percebe aquela situação e começa a dialogar e acaba descobrindo. E a gente acaba construindo duas linhas de atuação. Uma linha de depoimentos e uma linha de provas materiais. Bom, quando essas provas materiais se tornam evidentes, e infelizmente, como eu falei, é muito comum constatar a agressão, né? A gente trabalha nessa linha. E em uma outra oportunidade, quando essa prova material ela não é possível, nós temos os diversos depoimentos, não só da criança, mas de quem convive com ela, que também são depoimentos determinantes. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Olegário Gugel sobre essa situação triste, né? Mas que é a exploração infantil, ou seja, o abuso, mas temos promotores de justiça, vamos já falar, acho que no terceiro bloco, doutor, as chamadas redes de proteção, né? O senhor já adiantou alguma coisa com o Conselho Tutelar, mas tem institutos, a questão do legislação, mas também tem órgãos para combater esse tipo de exploração. E no terceiro bloco, vamos falar do seminário que aconteceu, realizado pela Promotoria de Justiça, que é a 4ª Promotoria, no caso, o convênio, né, com o apoio da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que foi o seminário na questão da exploração sexual e as redes de proteção. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito, nosso terceiro bloco, uma conversa com o promotor de justiça, doutor Olegário Gugel. Doutor Olegário, o terceiro bloco vamos reservar aqui para falar sobre o seminário de violência sexual, com foco no contexto das redes de proteção que aconteceu dia 1º de setembro nas sedes da Promotoria de Justiça da comarca de Mossoró. 2 pontos muito relevantes, doutor. Eu acredito que foi muito proveitoso para quem foi. Mas vamos lá, o primeiro ponto, doutor, centro de referência, modelo de atendimento às vítimas de violência sexual. Muito bem, o seminário ele teve o objetivo de discutir com toda a rede de proteção e a rede de responsabilização o fluxo de atendimento. Como receber uma criança em
abuso sexual, em situação de exploração sexual ou mesmo de tráfico, em que termos essa criança deve ser tratada, como ouvi-la. Então, essas preocupações são hoje os pontos centrais em todo o Brasil no trato da violência sexual. Ou seja, a gente precisa já vivemos e superamos o momento de conceituar, superamos o momento de legislar e agora precisamos entender como as políticas públicas funcionam. Surgiu um caso, um parente seu envolvendo um amigo, como essa pessoa, dialogando com você, pode ser orientada? É o questionamento. Que serviço ele vai procurar? Que atenção pública ele vai receber? Como o filho ou aquela criança que é seu parente vai ser tratado nesse serviço público? Como ele vai ser entrevistado, por exemplo, pelo policial, pelo delegado, pelo promotor, pelo juiz? São questionamentos importantes e o centro de referência, ele participa dessa situação como o grande gestor da informação. Ele deve ser a porta de entrada, essa foi a tônica da nossa discussão, deve ser a porta de entrada e o gestor da informação e da garantia de direitos para a criança. Então, Mossoró, essa é o debate, se coloca na postura de ter um local de atenção imediata, em que logo que se tem a notícia do abuso sexual, a criança seja imediatamente encaminhada para que haja uma orientação não só da criança, mas dos familiares de como lidar com essa situação. Os familiares devem ser orientados, assim como professores, médicos que atuam diretamente com aquela criança, para saber como essa informação deve ser conduzida, inclusive o diálogo com a criança. Então, esse seria um atendimento inicial, mas principalmente um atendimento integral. O que significa isso? Um espaço em que a criança, dentro do Sistema Único de Saúde, diga-se de passagem, o centro de referência tem que funcionar no ambiente da saúde, mas com atenção integral. Por quê? Porque a família recebe uma orientação, a criança recebe atendimento médico, com todas as situações que o SUS deve prover nessa tipo de situação, profilaxia, fazer os exames periciais para a coleta de materiais, ou para a constatação de uma lesão, porque essa será uma prova a ser levada para o processo penal lá na frente. Passa por uma atenção psicossocial, o psicólogo vai conhecer o caso, já determinar que encaminhamento é necessário para aquela criança. Então, veja que é uma atenção psicossocial, atenção médica, que eu já falei, produção de perícia, e aí já começa a falar de atenção judicial, e também a nossa esperança é que a delegacia saia da sua sede e vá até o hospital e já lavre o boletim de ocorrência, evitando que a criança se desloque a uma delegacia. Ela, no ambiente por exemplo, de um posto de saúde, de um hospital, ela tem a impressão, a imagem, uma representação de si de uma pessoa que precisa ser tratada. Ela, dentro de uma delegacia, tem uma outra representação de si. Uma pessoa que precisa ser investigada, inclusive sua culpa. E toda vítima lida muito dificilmente com a culpa. Então, a ideia do centro de referência é fazer essa atenção inicial envolvendo a responsabilidade, ou seja, o sistema de justiça e a proteção, que aí envolve a saúde, envolve o psicossocial, e a criança também ser ouvida nesse lugar, através de uma escuta especializada ou de um depoimento especial. Ou seja, ela vai para um lugar em que ela é atendida
em todos os setores e ela vai falar uma única vez sobre o caso, vai ser gravada essa fala, né? Essa é a proposta do Ministério Público para o município de Mossoró, e uma vez gravada essa fala, esse processo pode ir até as cortes superiores sem a necessidade de uma nova oitiva dessa criança. E ela encerra a sua peregrinação em torno do episódio do abuso sexual. Doutor Legaro, ainda nesse bloco a gente falou da questão da escuta da criança, a oitiva da criança. Eu participei recentemente de uma audiência com o senhor na 2ª Vara Criminal e eu percebi a maneira como vocês ouviram aquela criança, a postura de vocês, de tentar dar um espaço a ela, a liberdade para ela falar, né? Ela está cada vez mais à vontade. Então, existem cursos apropriados para isso, doutor? O senhor e a sua colega, no caso a magistrada, passaram por algum tipo de curso, treinamento, ou é da intuição dos senhores mesmo? Olha, já fiz cursos, né? Procuro ler bastante sobre o tema. É uma ciência, inclusive, a entrevista investigativa. Há vários modelos de se ouvir criança abusada sexual em prática hoje no mundo. Modelos que sempre procuram preservar 2 elementos. Primeiro, que a criança consiga vivenciar o mínimo possível a violência que sofreu. Porque quando ela conta e reconta o fato, ela vivencia o fato. E a gente costuma dizer que a criança é revitimizada no momento de ter que contar o fato para a justiça para que a lei seja aplicada. Então, a ideia da entrevista investigativa, ela envolve também a possibilidade de tirar falsas memórias. É muito complexo ouvir uma criança aos 10 anos, mas mais difícil ainda ouvir o depoimento de uma criança com 3, 4 anos. E é preciso distinguir o que são memórias verdadeiras de memórias falsas. É preciso também garantir que essa criança seja entrevistada o mais rápido possível, porque quanto mais próximo do episódio, mais fácil é tirar relatos verídicos. E quanto mais o tempo passa, mais a criança vai se introjetar falas, inclusive comentários dos pais, de quem está próximo, às vezes indignados, né? E ela vai colocar aqueles relatos como algo, como fosse uma memória, são as memórias falsas, né? Então, há protocolos, na verdade, são protocolos de entrevistas. O ordenamento jurídico brasileiro pede que a criança não seja entrevistada diretamente pelo promotor, pelo juiz e pelo advogado, e sim por profissionais especializados. Mas, infelizmente, ainda não temos, né, uma equipe capacitada para isso, atuando hoje aqui na vara da justiça, das 2 varas criminais, a 2ª e a 3ª, que atuam nesses casos. E aí a gente faz essa entrevista direto. Né? E isso sob pena de realmente revitimizar a criança e também sob pena de não buscar as memórias, de não selecionar a contento as memórias falsas das verdadeiras memórias, comprometendo, por conseguinte, o processo, porque aí já não vai ser possível mais sustentar uma condenação com base numa entrevista que vamos dizer assim, que está contaminada com relatos de outras pessoas e não é uma vivência própria da criança. No caso, apesar do esforço de vocês, doutor Legaro, então esse sistema é falho, né? É falível, é isso, doutor? Exato, e a gente precisa reconhecer isso e é por isso que nós estamos propondo para Mossoró um centro de referência, no qual a criança vai poder ser ouvida por especialistas capacitados, evitando, numa entrevista rápida, que ela adquira memórias falsas e também, numa entrevista através de profissionais capacitados, que ela seja revitimizada. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Legaro Gugel, promotor de justiça, aqui na nossa cidade, lotado na 4ª Promotoria, que tem atribuições tanto na educação como também combate à violência sexual contra a criança e o adolescente. Doutor Legaro, no 4º bloco, vamos já encerrar as considerações,
mas vamos aproveitar para dar algumas dicas aos pais para identificar tipos de violência, no caso as mais graves, que é a questão da violência sexual na criança e no adolescente. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui, na verdade, finalizando nossa conversa. Quarto bloco, vamos já para as considerações finais com o doutor aqui, Olegário Gurgel, que responde pela Promotoria de Justiça, a quarta promotoria que tem competência na educação e também no combate ao crime, no caso, crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Doutor Olegário, a gente resolveu o quarto bloco para, no caso, alertar os pais, despertar a vigilância dos mesmos. Eu aqui no intervalo, eu conversei com o senhor, eu disse um caso bem interessante. Meu filho, telespectadores com esse exemplo, podem ficar atentos. Meu filho de 7 anos voltou para casa, papai, eu quero um celular. Por que, meu filho? 7 anos de idade, você quer um celular? Porque meu colega de sala tem um celular com WhatsApp e conversa com todo mundo. O que o senhor, como promotor de justiça, com toda a sua experiência, né, 16 anos à frente no caso dessa questão do crimes sexuais com a criança, tem a dizer sobre isso? Bom, eu acho que cada pai conhece o seu filho. A gente sabe que cada criança tem um nível de maturidade diferente, né? A vida segue de formas diferentes para cada pessoa e a gente chega a um patamar muito semelhante, mas o nosso trilhar, o nosso caminhar na infância e na adolescência é muito específico de cada um. Eu acho que eu diria o seguinte, que cada pai perceba qual é a força do seu filho para se defender. Aos 7 anos, eu não gosto muito de que uma criança tenha acesso às redes sociais em razão justamente dos casos que a gente observa. O abuso sexual, ele não é só presencial, ele é virtual também. E ele é muito rápido e ocorre sem os pais perceberem. Basta que uma criança esteja em contato por uma rede social, WhatsApp, por uma rede social, qualquer outra, Facebook, enfim, Instagram, qualquer uma dessas redes sociais, rapidamente, em questões de 10, 15 minutos, o abusador consegue o seu intento. Ele pode exibir imagens para o seu filho de pornografia, pode pedir para o seu filho tirar a roupa ali rapidamente enquanto você faz uma tarefa. Então é o seguinte, o meu conselho é, primeiramente, conheça o seu filho, saiba que nível de maturidade ele tem. O segundo conselho é vigilância, né? Acompanhe, seja amigo, mas amigo responsável, amigo com autoridade de pai. Olha, e quando precisar dizer um não, diga um não, mas diga um não responsável. Não diga um não a coisas boas, diga um não a coisas difíceis, né? E uma dessas é a internet. São elementos que a gente não consegue controlar. Então, quanto mais retardar, no meu entender, melhor. Doutor Olegário, muitas vezes esses crimes, esses atos, ocorrem no silêncio da casa. A gente focou isso, acho, no segundo bloco, do lar. Mas sempre deixa alguns sinais, algumas impressões. Quais são os sinais basilares para o pai, o cuidador, perceber na criança que ela está sendo possivelmente vítima de abuso sexual? Os relatos que eu escuto no Ministério Público de pais e familiares de mudanças de comportamento, elas são bastante tocantes. A gente vê relatos de crianças, por exemplo, que eram extrovertidas e que eram alegres e que tinham boas relações sociais e que mudam o seu comportamento para o contrário, passam a se isolar, passam a demonstrar uma conduta diferente, de tristeza, demonstrando muita tristeza, desesperança. Há também comportamentos inversos, crianças que eram um pouco mais quietinhas e que com o abuso sexual se tornam extrovertidas, começam a falar sobre
temas que não são próprios para a idade, falando sobre casamento, falando sobre namoro, quando não se espera que essa criança venha trazer essa situação para os pais. Então, é ficar atento para mudanças de comportamento, temáticas adultas, inclusive relacionadas a casamento, a namoro, crianças que passam a ter um medo, e esse medo não se explica, né? Então, é um outro tipo de situação que a criança, inconscientemente, na verdade, ela está criando uma situação para que você interprete essa situação, porque não faz sentido nenhum, porque você está com medo, está aqui em casa com o pai, com a mãe, e ela passa a demonstrar esse medo. Ou seja, são situações que não têm uma justificativa. E aí é possível que ela esteja apenas criando uma situação, porque ela não consegue falar, ela tem medo de falar o abuso. Às vezes ela tem medo de falar o abuso porque é uma pessoa muito próxima, às vezes porque é uma pessoa na qual ela confia, e às vezes ela mesma tem medo de perder o afeto que ela tinha daquele abusador. Então ela cria uma outra situação. E nessa situação ela chama a atenção de todas as pessoas que estão no seu entorno para que alguém resgate ela daquele drama, daquele sofrimento. Porque o abuso sexual é um grande sofrimento que não se esgota durante o ato sexual. Ela leva a criança até ela falar por todas as situações de vida. Doutor Legário, uma coisa interessante quando acontece no âmbito familiar é a questão da dependência econômica. Eu, assim, na minha adolescência, conversando com uma colega minha, e ela afirmou que a família, no caso dela, né, ela foi vítima do padrasto, e por causa da dependência econômica do mesmo, todo mundo da família, mãe e outros parentes, ficaram contra ela. Ela tinha na média de 8 anos de idade quando esse fato aconteceu. Como quebrar esse paradigma tão negativo dentro das famílias brasileiras? Bom, a criança tem o direito de opinar. E eu pergunto se esse direito, que é um direito da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990, da ONU, é um direito que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 15 ao artigo 18, o direito de falar. E é um direito que também foi regulamentado numa lei recente, a 13.431 de 2017, que está na sua vacatio legis, que é aquele período que a lei entra em vigência, mas não está em vigor. Que ela entra em vigor apenas em 2018. Estamos esperando, ela foi publicada, mas ela tem 1 ano, né? E eu acho o seguinte: o direito de falar é o direito de a criança ter a autoridade de sua opinião. Autoridade significa dizer que eu falo e vamos ter consequências práticas. Então a sociedade, ela precisa estar atenta a saber ouvir a criança sempre e traduzir a sua fala. Sempre que possível, conferir algum efeito prático para a sua fala. Só assim a gente vai poder respeitar essa pessoa em sua dignidade. Veja que esse caso específico que você colocou é muito semelhante às diversas outras narrativas de agressões que chegam ao Ministério Público. Crianças que são abusadas, por exemplo, no caminho da escola, crianças que são abusadas porque a mãe precisou sair, o vizinho foi cuidar, que rapidamente ocorreu, um amigo que chegou, não se conhece e rapidamente ocorre um abuso, não precisa muito tempo, né? Situações que ocorrem na escola, com pais de outros alunos. E isso eu estou falando de fatos que ocorreram aqui em Mossoró. Vejam que são situações inesperadas. Ninguém espera que um familiar que a gente tem absoluta confiança vá abusar. E aí? Se a gente não vai investigar e resolver a situação, o abuso vai persistir. E os danos são imensos. Portanto, só há uma forma de lidar com isso.
conferir credibilidade à fala da criança. Presumir que essa sua fala é verdadeira e depois investigar para saber se não é outra situação, se realmente ela abusou, né, da sua fala. Mas é muito mais fácil filtrar posteriormente, né, do que deixar a criança ser abusada, não conferir credibilidade e lá na frente termos um adulto cheio de problemas. Doutor Olegário Gugel, em nome da TVAD, em nome do pastor Wendel, irmão Rogério, meu muito obrigado por senhor ter aceitado o convite e dado essa parcela do seu tempo de tão importantes esclarecimentos a respeito das garantias da questão do menor, questão do seu próprio corpo, da sua intimidade, né, garantir, e futuramente, como o senhor me falou, um adulto que possa estar apto, né, a todas as áreas da sua vida, inclusive a área sexual, que também faz parte do ser humano e que deve ser, no momento certo, bem trabalhado, doutor Olegário. Fica aberto aqui as suas considerações também. Bom, eu agradeço a todos a atenção nesse programa, agradeço ao senhor pelo convite. Quero lembrar que o tema da violência sexual é um tema que precisa a gente perder o tabu e conhecer, tentar ao máximo que puder, conhecer um pouco sobre isso. Porque às vezes a criança depende de um adulto com um olhar treinado para lhe socorrer. E às vezes ela vai buscar outros caminhos que a gente não imagina quais para dizer, para conversar, para denunciar o que está acontecendo. E o principal é quando ela muda de comportamento. Então vamos ficar atentos a isso, né? Uma criança que muda de comportamento, se é uma razão adequada, apropriada, tem que nos alertar e a gente tem que dialogar com os nossos filhos, temos que dialogar com as nossas crianças. Ela tendo confiança na nossa palavra, ela vai ter maior possibilidade de dizer o que está acontecendo. Doutor Olegário, meu muito obrigado mais uma vez, reforçando aqui a alegria de ter o senhor, né, aqui no nosso meio para falar de temáticas tão importantes. Então, fica as dicas aqui, doutor Olegário, ressaltando aqui que tem a Promotoria de Justiça. Saudações aos telespectadores da TVAD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos a honra e o privilégio de ter nossos estúdios o doutor Olegário Gugel, promotor de justiça aqui da 4ª Promotoria, para falar sobre o tema exploração sexual infanto-juvenil e também divulgar o seminário que eles realizaram na sede da promotoria com apoio da Universidade Estadual. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o primeiro bloco da nossa conversa aqui com o ilustre doutor Olegário Gugel. Aqui é uma referência na nossa cidade, por que não dizer também nosso estado, no tocante à exploração da criança, à defesa e proteção do infanto e do juvenil. Doutor Olegário Gugel, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, é um prazer estarmos aqui nesse programa e esperamos que a gente possa realmente pensar um pouco sobre a questão da infância, que é um tema que apaixona, mas é um tema também que desafia muitas ações.